Pai do Senhor a todos, os amados que nos assistem. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar com vocês que nos assistem. É mais uma pré-aula das Escolas Bíblicas Dominical da CPAD. E antes de nós começarmos, então, como sempre, a gente já pede aí o seu auxílio, né? Compartilhe o vídeo, você que tem nos acompanhado, dê o seu like, faça o seu comentário para que a palavra do Senhor possa continuar alcançando as demais pessoas, que também isso é uma ferramenta de auxílio a cada um dos professores que tem se empenhado, né, a estar nas salas das escolas bíblicas ensinando o povo de Deus. Nesse vídeo nós vamos falar da lição de número 2 e ela tem o título de A Natureza dos Anjos, a beleza do mundo espiritual. O nosso textuário encontra-se no Salmo 103, no verso 20, que nos fala assim: Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Na verdade prática, nos fala assim: os anjos são seres reais, espirituais e celestiais a serviço de Deus e enviados para ajudar os que vão herdar a salvação. Nossa leitura bíblica em classe está em Lucas, no capítulo 1, versículo 26 ao 35. E o objetivo geral da lição é mostrar os anjos como seres espirituais reais, cujo serviço glorifica a Deus e auxilia seu povo. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, expor a identidade dos anjos. Segundo, explicar a natureza e o ofício dos anjos. Terceiro, elencar a ordem hierárquica dos anjos. E tem mais um ponto também, o 4, que é destacar a relação de Jesus com os anjos a partir do arcanjo Miguel. Antes de nós entrarmos em cada ponto da lição, nós vamos fazer algumas considerações em relação a esse assunto. Durante todo esse trimestre nós vamos falar sobre batalha espiritual. E é claro que é a batalha espiritual de acordo com os moldes bíblicos. E sendo assim, é natural nós falarmos desse assunto que é sobre os anjos. Sobre os anjos e também falar sobre os demônios, mas não com a visão, com a ideia de supervalorizar esses seres. A visão não é essa. Nós não queremos supervalorizar esses seres, mas nós vamos, em cada aula, principalmente nessa, mostrar, que eles são de fato reais. No caso dos anjos, eles cumprem, os desígnios do Senhor, também auxiliando os seus filhos aqui na terra, com um propósito divino. Como já disse, hoje vamos falar sobre os anjos, com o intuito de enfatizar que eles são reais, bem como todo o universo espiritual é real, E esses anjos fazem parte desse mundo, definir a sua natureza e, por fim, sua função entre essas dimensões, que é a dimensão espiritual e a dimensão material. Não falo isso de uma maneira esotérica, não, mas só para a gente poder apontar, o plano espiritual e o plano terreno material. Então, o tópico de número 1 da nossa revista vai falar sobre os anjos, Então, o que são os anjos? Então, os anjos são uma classe de seres criados por Deus, Da mesma forma como os seres humanos e todas as coisas foram criados por Deus, tá? Na nossa cultura, quando a gente fala sobre anjos, automaticamente já vem em nossa mente esses seres celestes, A nossa visão também é de um ser alado e esse ser dotado de grande poder e força. Então, ou seja, quando fala-se de anjo no nosso contexto, automaticamente já vem na nossa mente esses tipos de seres, Porém, quando nós caímos na etimologia da palavra, quando a gente vai compreender isso, e até mesmo na visão desses nossos irmãos da igreja primitiva, até mesmo bem anteriormente, quando o povo ainda peregrinava, mas os anjos, em todo tempo a gente vê os anjos em atuação.
né? E dentro do campo etimológico, a palavra anjo, do hebraico é malá, no grego ângelo, né? No latim angelus, e por fim chega para nós como anjo. Qual que é a tradução disso, o significado dessa palavra em cada um desses contextos? Para os hebreus, quanto para os gregos, essa questão do anjo tem a conotação de mensageiro, né? Aquela pessoa que tem uma incumbência de levar uma mensagem a alguém. Mas ao mesmo tempo que anjo traz essa ideia de mensageiro, essa conotação não é aplicada tão somente a esses seres celestiais, né? Esses seres celestes espirituais. Malá também no grego era, tanto no grego quanto no hebraico, principalmente no hebraico, a gente vê que era também dado aos profetas, né? Porque são os portadores da palavra, né? Os mensageiros do Senhor. Então a gente tem essa conotação. O que vai mudar é onde essa palavra vai ser aplicada, né? Dentro do contexto que ela vai ser usada. Depois, com o passar do tempo, obviamente, que essa palavra anjo ela ficou mais aplicada a esses seres espirituais celestiais, né? Então, quando nós olhamos lá para Malaquias 13:1, Miqueias e Marcos, capítulo 1, do verso 2 ao 4, nós vamos ver esses dois contextos, né? Onde a gente vê um que é um profeta e o outro que é um anjo atuando. Mas em todo o tempo esses seres estão ajudando a humanidade e têm estado com o Senhor, cumprindo o propósito do nosso Mestre. Existem alguns pontos um pouco contraditórios em relação aos anjos. Por quê? A gente olha para a Bíblia e a gente vê vários versículos que apontam para os anjos. Isso é fato, né? A gente vê desde o Antigo Testamento ao Novo a atuação desses seres celestiais. Porém, as informações que nós temos, algumas são especulações, uma tentativa de tentar elucidar quem são esses seres. Mas um ponto é claro, né? Esses seres têm a função de cumprir o propósito de Deus e de auxiliar os homens aqui na Terra. Os anjos são criaturas espirituais, como já foi colocado. Eles têm poderes extraordinários, lá como nós lemos em Salmo 3:20, né? Fala assim: bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder. Eles estão acima dos seres humanos, como aponta 2 Pedro no capítulo 2, versículo 11, que nos fala assim: enquanto os anjos sendo maiores em força e poder. Então a gente vê que em relação ao ser humano, os anjos estão num patamar bem acima, porque realmente eles têm uma força sobre-humana, estão acima dos homens. Ele tem um status superior aos humanos e além de mais conhecimento do que nós. Todavia, os anjos eles não são ilimitados, né? Eles não são oniscientes. Eles recusam a adoração. Está em Apocalipse, no capítulo 22, do verso 8 ao verso 9. Então a gente vê um versículo que fala assim, né? E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, no caso o anjo dizendo a João: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então os anjos também não recebem adoração, antes eles adoram a Deus, adoram a Cristo, o louvam e o servem. Os anjos, eles são seres invisíveis aos olhos humanos, mas podem manifestar-se de forma visível, né? E essa manifestação nós damos o nome de angelofania, ou seja, só uma forma de nós explicarmos essa manifestação, né? E essa forma visível que ele se manifesta não é a todo momento, mas sim conforme a vontade do Senhor, devido à vontade do nosso Deus.
Então, há também um debate em relação a isso, se os anjos possuem um corpo, uma forma, né? Eles se materializam, né? Como nós já colocamos, mas disse que ele não tem forma, né? Por serem espíritos, mas havia até um debate na internet de que há essa forma espiritual, só para os irmãos entenderem dessa questão de matéria e não matéria, tá? Outro ponto, em que momento que surgem os anjos, né? Onde que nós temos essa visão da criação dos anjos? Há outro ponto também que os teólogos especulam sobre o momento em que são criados os anjos, né? Um fato que todos concordam é que foi antes da criação do homem. Alguns apontam que quando houve o haja luz, também já foi criado esses seres. Como estamos dizendo, é uma especulação e alguns até apontam como uma colocação mais certa, né? A gente vê aí Agostinho também tratando sobre esse assunto, ele entendia também que a criação dos anjos foi exatamente nesse momento do haja luz, antes da formação do homem. A gente vê também Jó, quando ele começa a questionar Deus, e Deus coloca também, né, essa visão de que os anjos já adoravam, né, ou louvavam a criação de Deus. Só um ponto para que os irmãos possam ter como informação além, mas como já disse, é uma questão especulativa. Já no tópico 2 da nossa revista, a gente vemos aí a questão desses seres, qual que é a finalidade, qual que é o ofício desses anjos, desses seres, né? A princípio mensageiros, mas eles não têm tão somente essa função de trazer mensagem. Obviamente que a gente vê em Zacarias, a gente vê com a própria Maria, a gente vê com Abraão, a gente vê o anjo trazendo mensagens, orientando, auxiliando o ser humano, mas não somente é essa a função do anjo, é o que nós vamos discorrer nesse capítulo 2. Então, são seres espirituais, já foi pontuado, sobrenaturais e irracionais. Então, os anjos, eles exibem os aspectos básicos da personalidade, como intelecto, emoção, vontade. Eles possuem uma gama de conhecimento acima dos homens, mas, embora que eles tenham essa sabedoria, como já coloquei, eles não são ilimitados, né? A gente pode ver até mesmo pelo arcanjo Miguel, que é dentro da classe angelical, né? O líder desses anjos, ele também é de fato limitado. Os anjos, eles são assexuados, né? Eles não possuem sexo. Também é um outro ponto que há esse debate em relação da questão dos anjos. Os anjos, eles podem casar, eles têm sexo, devido à passagem de Gênesis. Quando a gente olha para Gênesis, no capítulo 6, verso 1 ao 4, nós vemos ali que os filhos de Deus, e alguns colocam esses filhos de Deus como sendo os anjos, eles entraram, as filhas dos homens, e tiveram filhos e deram nome a esses filhos de Nefilins, né? Que são os gigantes da terra. Mas isso nós não podemos tratar como um pecado angelical, né? Outros colocam que foram os anjos decaídos, né? Mas nós vemos ali sim uma maldade humana, né? E como reforçar isso? Na Bíblia nós vemos que as pessoas são chamadas de filhos de Deus, né? Então esse termo filho de Deus, ela vai referir também aos homens, ok? E onde nós vemos isso? Lá em João, no capítulo 1, verso 12, nós temos o seguinte que fala assim: mas a todos quantos o receberam, ou seja, Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem chamados ou feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Romanos 8, 14, também nós temos ali, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o que a gente vê lá em Gênesis é o pecado humano, a maldade humana, né? Alguns até colocam, sendo ali esses filhos de Deus a descendência de Sete, que coabitaram então com as filhas dos homens, que seria a descendência de Caim. Mas, como eu disse, há um grande debate sobre isso,
mas fica muito claro que o próprio Jesus, ele coloca que quando teremos o nosso corpo glorificado, seremos como os anjos. Nós não casaremos. Se não casaremos, com certeza, talvez não procriaremos. E assim são os anjos, são assexuados, né? Então, por mais que a gente tenha essa visão real dos anjos, eles de fato são reais, mas há esses debates pormenores, porque a Bíblia ela não traz bem claro essas colocações, então nós fazemos essas inferências sobre este assunto, né? Alguns até colocam, como está em Deuteronômio 29, que há coisas que são mistérios de Deus, e somente a Deus isso se cabe. Outro ponto é o item 3 da nossa revista, que ele vai falar sobre a questão das hostes angelicais. Quando a gente fala sobre hostes, estamos falando sobre um exército, um agrupamento de anjos, né? Então as Escrituras atribuem as atividades aos anjos de que eles são adoradores a Deus, isso é fato, Salmo 113:20, Salmo 148, verso 2. Eles guardam e protegem a vida dos que servem a Deus. A gente vê lá no livro de Reis, né, 19:5, Salmos 91, verso 11, Atos capítulo 2, também verso 11. Vemos os anjos dando instruções e ajudando os fiéis, como lá em Daniel capítulo 8, versículo 16, também em Daniel 9:20, né? Daniel capítulo 9, do verso 20 ao verso 29. Temos também Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26. E também eles são executores do juízo divino. Então, como eu disse, os anjos eles não têm somente a incumbência de trazer a mensagem, como mensageiros em si, mas todas essas funções e atividades, dentre outras, que os anjos eles fazem, são ponto comum, a vontade do Pai, né? Por fim, o juízo divino, como nós vemos ali em Apocalipse, né, no capítulo 14, no versículo 14 também ao 20, também em Gênesis, no capítulo 19, versículo 3, a gente vê ali Ló tendo ali, né, esse contato com o anjo, e o anjo vai ali para livrar essa família e por fim então aplica o juízo ali àquele povo de Sodoma e de Gomorra. Então, os anjos, o principal desígnio, cumprir os propósitos divinos, no plano celestial e também no plano material, em favor dos homens, dos salvos em Cristo. Vemos também que há uma hierarquia dos anjos e cada um atua em sua posição, ou seja, cada anjo tem o seu propósito, né? E aí também é outro ponto que nós entramos até num campo não muito conhecido sobre essa questão das hierarquias, porque há várias correntes, há várias visões que tentam explicar essa questão angelical. Nós sabemos que temos os arcanjos, né? Alguns interpretam tão somente um arcanjo, sendo ele Miguel. Outros entendem que há uma grande variedade de arcanjos. Inclui também Gabriel como sendo um arcanjo. Então, o que eu estou colocando, não estou de fato afirmando, mas que há essas visões, né? Mas um ponto que a gente pode considerar que há mais de um arcanjo é quando a gente vê ali a menção de que é Miguel um dos primeiros ou dos principais, né, desses arcanjos. Então a gente consegue perceber que pode sim haver mais do que um arcanjo. Por nome bíblico só temos dois, né? Miguel e Gabriel. Esses anjos recebem esses nomes, mas mediante a tradições de outros ou de outros livros, a gente vê que há outros nomes, né? Mas isso é uma coisa de tradição, não é um ponto bíblico. Tanto que na Bíblia vemos tão somente esses dois nomes. Nós temos também os serafins, né? Temos os querubins e temos os anjos de uma maneira genérica.
além de falar que há tronos, potestades, principados, e isso também são classes angelicais que Paulo lá em Colossenses ele coloca essa questão. Então, houve pessoas que tentaram classificar isso de uma maneira sistemática. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que a gente consegue entender, compreender, que seja tronos, principados, potestades, isso aí denota a classe angelical, né? Uma questão de poderio, uma questão de autoridade, e Paulo coloca isso aí, né? Anjos de primeira classe, de segunda classe, os anjos genéricos. Normalmente os arcanjos, eles são tidos como aqueles anjos combatentes, né? A gente vê a peleja do arcanjo Miguel ali no livro de Judas. Nós vemos ali também no livro de Daniel esse arcanjo vindo pelejar contra essa potestade espiritual que impedia de chegar a mensagem a Daniel. Os serafins, nós vemos eles, e aí entra um debate muito forte sobre os serafins, porque alguns entendem que essa palavra seraf, né? A gente sabe que serafins são seres iluminados, flamejantes, que estão ali bem próximos do Senhor. Alguns entendem que serafins são serpentes aladas. Como já disse, não estou afirmando, mas é um debate que existe sobre isso, né? Sobre esses serafs. Mas a gente sabe e compreende que os serafins é uma classe angelical, da primeira classe, que está ali junto ao Senhor. E a sua ocupação primária é a questão da santidade. Quando nós olhamos para Isaías, né, no capítulo 6 ali, nós vemos que é um serafim que vai e purifica os lábios de Isaías. Então nós temos essa percepção, essa visão de que os serafins, a sua principal função e primária é essa, de purificar, né, todos aqueles que desejam prestar serviço a Deus, né? Então eles estão ali ao lado do Senhor. Os querubins também é uma classe de anjos, né, da primeira classe, e tem por finalidade de guardar, proteger o trono de Deus. Assim alguns colocam. Nós vemos também os anjos, os querubins, na tampa ali, né, do propiciatório da Arca da Aliança, né? Vemos que eles são seres alados, que é outro debate também que existe, antes que eu finalize aqui, é sobre essa questão se os anjos possuem asas ou não. Nós vemos ali em Ezequiel, nós vemos ali em Isaías, seres alados, né? E até um debate sobre isso, né? Quando o anjo cobre com duas o rosto, cobre com duas asas os pés e cobre o corpo ali. Alguns debatem que ali são forma simbólica de serviço e de submissão a Deus. Como eu disse, é um campo bem amplo. Nosso tempo ele não nos permite entrar em grandes detalhes. Mas nós compreendemos ali que os querubins são seres alados, né, que o próprio Senhor orienta a criá-los na tampa do propiciatório. Eles ali estão para proteger o trono de Deus. Vemos também os querubins em Gênesis, né, no capítulo 3, no versículo 24, quando após a queda do homem, o Senhor coloca eles ali para proteger o fruto, né, o fruto ali no Éden, enquanto Adão e Eva são expulsos. Porém, também vemos ali com Abraão aqueles 3 anjos, né? Não dá-se a entender que eles sejam seres alados. Até se confundem com homens. Então, por isso, essa dificuldade, muitas vezes, de definir se os anjos têm asas ou não. Mas sabemos que os querubins, então, possuíam. Pois bem, outro ponto importante para ser dito, e ser colocado aqui pontuado, é sobre a questão de Miguel, né? O arcanjo Miguel novamente. Algumas outras religiões, até mesmo seitas, entendem que Miguel é o próprio Jesus, que Jesus é Miguel. Mas isso cai por terra, porque, primeiro ponto, já foi colocado que os anjos são seres criados, são criaturas. E Jesus não, ele é em essência, ele é Deus. Ele não precisou ser criado, né? Tanto que Colossenses, no capítulo 1, no verso 16 e no verso 17,
nos coloca assim: porque nele, ou seja, em Jesus, foram criadas todas as coisas, que é nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, que vemos essa classe angelical, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Então, não quero colocar nome de nenhuma denominação, mas há denominações que até acreditam na Trindade, mas quando cai nesse campo entende que Miguel é o próprio Jesus, na passagem de 1 Tessalonicenses, onde ali que é o brado do arcanjo, né? Então ali eles pinçam essa passagem bíblica para declarar que por meio daquela passagem eles indicam que o arcanjo Miguel é o próprio Jesus. Mas ali não, a gente sabe que Miguel é um servo do Senhor, é um servo de Deus, e está para cumprir o propósito divino, e ele não é Deus, porque ele não tem onisciência, ele não tem onipotência, ele não tem, esses atributos de Deus, que o próprio Deus possui, o próprio Jesus tem, e que os anjos ou o arcanjo ou qualquer outra classe não possui. Para a gente já finalizar e entrar nas nossas conclusões finais, a gente compreende que esses seres são reais. Esses seres estão a serviço divino. Esses seres eles estão com a humanidade desde a fundação, do mundo. E há divergências, sim, dentro do ponto teológico, mas nos apontam esses seres em toda a história da humanidade, atuando com os homens e servindo a Deus. O que nós não podemos fazer em relação aos anjos é prestar culto aos anjos, adoração aos anjos. Um outro ponto bem interessante que eu estava me esquecendo, que a Assembleia de Deus, ali na sua Confissão de Fé, no capítulo 8, ela vai retratar de uma maneira magistral essa questão dos anjos, Nós não cremos na questão do anjo da guarda, aquele serzinho que acompanha a pessoa em todo o tempo e protege. Nós não cremos, nós entendemos que o anjo do Senhor, ou seja, esses seres que o Senhor dá ordem, pode estar ao nosso serviço, nos auxiliando, nos orientando, nos conduzindo. Mas jamais que devem prestar honra, louvor ou glória a esses seres, Porque muitas igrejas, em algum ponto da história da humanidade, esses seres foram muito exaltados. E, na verdade não, são seres que estão aqui para ajudar, para prestar e glorificar o nome do Senhor. Essa lição, ela tem por objetivo, como nós já colocamos, além de demonstrar que eles são reais, demonstrar que eles estão a serviço do Senhor e auxílio dos homens, mostrar que esses seres existem e que eles estão aí para atuar num propósito divino. Enquanto alguns negam a existência dos anjos, eles estão aí sim para cumprir o desígnio do Senhor. E que nesse campo celestial há essa peleja, essa batalha espiritual, e que esses seres celestiais estão auxiliando os homens a combater o mal, que tanto quer impedir a propagação do reino, a propagação do Evangelho e a manifestação do poder de Deus. Contudo, a nossa próxima lição, ela vai retratar justamente o oposto, esses seres decaídos, os anjos que estão a serviço do inimigo. Então que o amado irmão que nos assiste possa compreender que esses seres são reais, são divinos, mas que não devem ser adorados, que não devem ser enaltecidos, e estão ali com o propósito de servir a Deus. Meus amados, que essa aula possa servir para você como uma ferramenta de auxílio. Realmente esse campo é um campo um pouco obscuro para nós, mas o que nós podemos colocar sim é que, como a Bíblia é nosso manual de prática, de regra, de fé, vemos ali os anjos atuando, eles são reais, estão ao nosso serviço. Que você possa levar isso para a sua classe e demonstrar sim que eles de fato estão ao nosso serviço. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos que tem nos assistido. Compartilhe o vídeo, dê lá o seu like, dê lá o seu comentário, e que estaremos aí para um próximo vídeo. Que Deus possa abençoar a igreja, você que nos assiste, em nome do Senhor Jesus. Amém.